Olá a todos, me chamo Victor, sou mestrando do PPGES de Joinville. Hoje eu vou estar trazendo para vocês a aplicação da comunicação arte em VHDL. Para apresentar para vocês, então, estou me baseando no livro que está disponível no Moodle, o livro do Pong Shu. Então, as aplicações que eu vou passar hoje para vocês estão nesse livro aqui no capítulo 7. Para começar, então, os tópicos que vão ser discutidos hoje é o que é a arte e como ela funciona, o padrão de envio RS232, no qual a gente vai se basear para realizar os exemplos, a descrição do diagrama SMD do receptor da UART e a implementação do receptor e transmissor da UART em VHDL. Então, a UART significa então transmissor e receptor assíncrono universal. É um protocolo simples que contém poucos blocos. A gente pode analisar que na esquerda o bloco completo da comunicação ART, que é composto por os blocos que convertem os dados de paralelos para serial, que seria o transmissor, e o bloco que converte os dados serial para paralelo, que seria o receptor. Aqui na figura da direita a gente pode ver internamente o canal receptor da UART, então que vão ser compostos por três blocos. Um gerador de baud rate, que vai receber o clock e gerar um baud rate para o receptor, o bloco do receptor em si e um bloco de interface. A gente vai ver mais para frente a necessidade desse bloco. Então, o padrão de envio RS232, além de trazer algumas propriedades físicas da comunicação, como os níveis de tensão do barramento da UART, ele nos traz uma sequência de bits que vão ser enviados e lidos. Primeiro, então, ele define que o start bit da comunicação tem que ser 0. E os bits de dado, então, vão ser os menos significativos primeiro. Também tem um bit de paridade, que pode ser opcional, podendo ela ser paridade par ou ímpar. E após esses dados de paridade, start bit e bits de dados, o stop bit é definido como nível lógico 1. Aqui então tem um diagrama sequencial desses bits. O estado idle aqui, ocioso, então ele sempre tem nível lógico alto por padrão. E quando ele identifica o start bit, no caso foi de nível lógico alto para baixo, ele começa o envio dos bits de dados. Após o término desse envio, ele volta para nível lógico alto, então recebe o stop bit e volta para o estado ocioso. Uma observação importante aqui que a gente pode salientar é que o TX e o RX eles não compartilham nenhum sinal de clock comum. Então, o baud rate de cada bloco transmissor-receptor deve ser previamente configurado de ambos os dispositivos que vão ser comunicados entre si, para não ocorrer nenhuma perda de dados e ocorrer o envio correto dos dados. Então, aqui o subsistema de recebimento, então, como a gente viu antes, ele possui três principais blocos, que o primeiro bloco, então, ele é responsável por gerar pulsos de amostragem para o receptor, que no caso aqui a gente chama de baud rate generator. O segundo bloco, então, é o receptor que vai ler esse fluxo de bits que está entrando nele a partir desse sinal de amostragem. Então, como eu comentei, o receptor e o transmissor eles não compartilham nenhum clock, portanto, uma maneira de garantir a leitura dos dados nos tempos corretos é a utilização de sobreamostragem. Então, nesse exemplo, a gente vai usar um fator de 16 vezes maior que a frequência de duração de cada bit recebido. Então, toda vez que um período iniciar, a gente aguarda até o oitavo pulso de sobreamostragem, ou seja, no meio da leitura de um bit que chega aqui em RX. Então, vai ser lido esse bit no meio do tempo de recebimento dele. E então aguarda até o último
até o último bit ser recebido e até o último pulso, então fica nessa sequência. E por fim, então, a terceira parte é um circuito de interface, que a gente pode ver aqui, que provê um buffer e um indicador de status para os dados recebidos. Ou seja, um buffer, no caso, ele armazena as palavras recebidas aqui pelo receptor e indica se o receptor está vazio ou ele tem alguma palavra para ser lida. E então o microcontrolador pode saber quando ele deve ler ou não o buffer da comunicação. Aqui então a gente pode ver a sobreamostragem em funcionamento, que vai ser nesse sinal aqui chamado de tick, na saída do gerador de baud rate. Então aqui a gente pode ver o sinal max tick, ele define esses pulsos aqui, a gente pode contar, tem 16 pulsos dentro desse sinal RX que está sendo recebido. No meio do período do bit RX, então é armazenado o bit em questão e espera o restante dos pulsos e passa para o próximo bit. Então, para compor e gerar esse baud rate corretamente, é utilizado um contador chamado de modm. Eu deixei as páginas do livro, onde pode ser encontrado uma teoria mais a fundo do contador e a aplicação dele também em VHDL. Ele vai gerar então uma frequência de sobreamostragem de 16 vezes o baud rate que a gente escolher para a nossa comunicação. Então ele vai gerar justamente essa sobreamostragem para ler o bit em RX, como eu comentei. E por exemplo aqui, então, considerando um baud rate de 19.200 bits por segundo, e considerando 16 vezes como fator de sobreamostragem, então a gente necessita 307.200 ticks de amostragem por segundo. Então, basicamente é isso que o nosso contador vai ter que gerar. A frequência de ticks por segundo. Para configurar então esse contador, nós temos o valor M, que é o número que ele vai contar a partir da frequência de entrada, e o número de bits, que define o máximo de valores que ele pode contar. Então, para calcular o número de contagem dele, a gente realiza essa operação. A frequência de clock de entrada, dividido pelo fator de sobreamostragem, que no caso é 16 vezes, vezes o nosso baud rate escolhido. Então, aqui um exemplo de clock escolhido de 50 MHz e baud rate 19.200. A gente tem que o número M de contagem do nosso contador é 163. E o valor de bits desse contador vão ser 8, né? 8 bits, então ele vai poder contar de 0 a 255. Então a gente pode considerar aqui um fator que o M, que é o número de contagens dele, tem que ser menor ou igual a 2 na N, que é o número de bits, menos 1. No caso 8 bits, a gente vai ter que o M é menor que 255. Então o nosso contador vai funcionar corretamente. Então aqui o próximo bloco que a gente analisa então é o bloco receptor, e esse é o diagrama ASMD desse bloco. Ele é composto por 4 estados. O primeiro estado então é o estado idle, ou seja, o estado em que a comunicação está ociosa. E esse estado então ele fica esperando para o sinal em RX chegar, mudar para nível lógico 0. Se não, ele fica sempre nesse loop aqui até ele receber essa condição. Caso ele receba a condição, ele passa para o próximo estado, que é o estado start. Aqui então ele zera o contador de ticks e passa para o próximo estado. O próximo estado então ele espera que o tick seja nível lógico 1. Se não, ele fica aqui até receber um pulso de amostragem.
Quando ele chega em nível lógico 1, ele compara se o nosso contador chegou a 7, então ele quer saber se houve 8 pulsos, então que ele esteja no meio do bit de leitura. Se for falso, ele incrementa o contador e espera até ele chegar em 8. Ao chegar em 8, em 7, perdão, ao chegar em 8 pulsos, no caso, de 0 a 7, ele zera o contador e o contador de número de bits e passa para o estado de dados. O estado de dados aqui é bem semelhante ao estado start, mas ele tem essa diferença que ele vai esperar a contagem do último bit, do último tick aqui, né, do contador, que no caso de 0 a 15 são 16 ticks, zera o contador e armazena esse, esse bit de leitura DRX, ele armazena nesse deserializador. Então ele vai pegar o bit e jogar para dentro desse vetor e deslocar o restante dos bits que já estavam armazenados para uma posição para a direita. Após fazer isso, então ele verifica o número de bits, se esse número de bits lidos é igual ao número pré-definido. Então, se a gente definiu que nossa comunicação vão ter 8 bits, ele deve comparar aqui com a variável de bit, que foi pré-configurada. Senão, ele incrementa esse número até que os 8 bits de leitura forem lidos. Ao final, então, dessa comparação que viu que os 8 bits foram recebidos, ele passa para o próximo estado, que é o estado stop. Então, o stop também vai verificar se ele recebeu um pulso de amostragem e vai contar todos os pulsos restantes e vai verificar qual o número de stop bits que foi escolhido. No caso da nossa comunicação, o protocolo RS232 utiliza apenas um bit de stop, então ele vai contar os 16 pulsos desse bit. Caso não seja verdade, né, que ele não esteja no último pulso de amostragem, ele incrementa o contador novamente, mesmo processo. Após ele receber todo o stop bit, ele coloca esse pino RX dando tick em nível lógico 1 e volta para o estado ocioso e repete novamente o diagrama. Então aqui a gente pode perceber que o tick ele faz essa transição entre os principais estados desse diagrama, então tudo depende desse pulso de amostragem para a passagem de estados aqui do diagrama. Então, depois de analisar o diagrama de estados, a gente pode partir para a implementação em VHDL, que fica um pouco mais fácil e simples de entender. Aqui, então, inicialmente, declaradas as bibliotecas que vão ser utilizadas. É declarado a entidade, o artrx, e declarado, então, como genérico aqui, uma estrutura genérica, então, o número de bits de dados, variável chamada dbit, e o número de ticks utilizados para o contador de sobreamostragem, que também define o número de stop bits que vão ser utilizados na comunicação. Por exemplo, se tivéssemos aqui o número 32, seriam 2 stop bits, pois ele iria contar até 32 ticks, então passaria novamente para o início da comunicação. Aqui então é feito mapeado as portas, né, criadas as portas lógicas aqui, clock, reset, o pino RX, o pino que vai receber os ticks do gerador de baud rate, o RX dando tick, que envia um sinal dizendo que foi completa a leitura, e o vetor lógico que vai mostrar os dados recebidos na saída. Então, no começo da arquitetura aqui a gente tem criado então nossos estados a partir de uma variável type. O state type então cria os estados idle, start, data e stop.
E é criados então os sinais para registrar esses estados, então o estado atual, o próximo estado, os sinais que vão armazenar a contagem dos ticks, no caso o sinal sreg é o estado atual do contador, o snext vai ser o próximo estado. Eles são declarados aqui como unsigned por causa dessa necessidade de incrementação. Então, a gente precisa declarar um sign quando a gente precisa fazer alguma operação aritmética, que o Standard Logic Vector não suporta. O próximo, então, é o contador de bits, o nreg e o nnext, também um signed, e um sinal que vai ser que vai deserializar o RX, então vai pegar esse sinal que estava vindo em série pelo pino RX e vai armazenar todo ele dentro de um vetor. A próxima parte, então, a gente faz, então, inicializa os estados e verifica também o estado do clock e do reset. Então, caso o reset estiver em 1, então ele vai retornar todos os estados, vai retornar o estado para ocioso e vai zerar todos os contadores e o nosso deserializador que armazena o dado. Se não, ele vai identificar um evento de clock, que é uma borda de subida do clock, vai armazenar o estado, o estado atual na variável próximo estado, assim como todos os contadores. E então o próximo estado então é o estado idle, então a gente inicia um processo que vai ser referente a esses estados e os contadores. Começa pegando o próximo estado e declarando ele aqui, pegando o estado atual do sistema, da mesma forma que a gente faz com todos os contadores aqui e o deserializador. E por padrão, coloco o pino RX da antiga em 0. Então, caso esse estado, o registrador de estado, for idle, então, o primeiro estado aqui, o estado padrão da comunicação, a gente identifica, como diz no diagrama, se o pino RX estiver em 0, ele vai detectar o start bit da comunicação e passa para o estado start. E zera então o nosso contador de ticks aqui, passando para o start. A gente pode comparar aqui com o diagrama. Se o valor do tick for 1 e se o registrador de contagem estiver em set, então passa para o estado data e zera os contadores. Caso isso não ocorra, ele incrementa então o nosso contador aqui e volta até o registrador do contador for set. Aqui a gente não precisa, nesse caso a condição não for verdadeira, a gente não precisa declarar que o nosso próximo, que ele tem que voltar para o estado start, porque isso já é pré-definido aqui em cima. Então toda vez que ele muda de estado, ele sabe qual estado ele se encontra. Então a gente não precisa retornar, definir toda vez que for falso para ele voltar para o estado que ele estava. Então, se isso for verdadeiro, ele passa para o estado data, que é a próxima parte aqui. Quando for data, então, ele verifica se o tick for 1 e se o registro de contagem estiver em 15, então zera o contador e deserializa o bit aqui, armazenando no vetor e passando para a direita um bit, o resto dos bits que estavam armazenados. Então, se os bits forem contados todos, se isso for verdadeiro, então passa para o estado de stop. Se não, incrementa novamente o registro de bits e o registro de contagem e volta para o início do estado data. Passando então para o stop, a gente verifica se o pulso de amostragem é 1 e
se o registro de contagem então chegou no contador de stop bits, que é pré-definido anteriormente. Se isso ocorre, então ele sabe que recebeu o bit de stop, envia um sinal de done tick, que ele finalizou, né, essa amostragem, se não, novamente incrementa o contador, e por fim passa para o estado idle e coloca na saída de out o registrador de serializador que armazenou todos os bits recebidos. Então, continuando então para o circuito de interface, que é o último bloco da comunicação, ele tem duas funções principais. A primeira então é sinalizar que há uma nova palavra disponível no bloco receptor. Então ele avisa o microcontrolador ou o dispositivo externo que está realizando essa leitura que tem uma palavra a ser lida e impede essa palavra que ela seja lida múltiplas vezes e sobrecarrega então os dados de saída ou atrapalhe o valor desses dados. E segundo, pode prover então um espaço de buffer para armazenar essas palavras enquanto elas estão esperando que o microcontrolador as leia. Então, como exemplo, a gente pode citar aqui o flip-flop, sem um espaço de buffer, apenas sinalizando e impedindo que essa palavra seja lida múltiplas vezes. Um flip-flop, então, com um buffer para armazenar uma palavra. E um buffer FIFO, que é o que a gente vai utilizar nesse exemplo, que pode ser configurado quantas palavras a gente quer que ele armazene e também realiza essa sinalização externa ao microcontrolador. Então, o circuito buffer FIFO está disponível na seção 4.5.3, a implementação dele. E aqui é o diagrama geral, então, do nosso receptor. Toda vez, então, que vai ocorrer uma leitura pelo receiver, o pino RX done tick, que a gente definiu antes, que ele vai para nível lógico alto, ele vai acionar o pino de escrita no buffer da FIFO. Então, os dados que estavam aqui em the out vão ser escritos no buffer da FIFO e vai ficar essa palavra armazenada. Tem um pino de indicação, então se o FIFO está vazio ou se ele vai estar cheio. Se ele estiver cheio, o microcontrolador sabe que pode ler esses dados aqui através desse pino read wart. Então ele coloca em nível lógico alto e lê esses dados que estão armazenados aqui no buffer. Então a implementação do transmissor é muito similar à do receptor. Por exemplo, após o sinal que a gente tem definido como TX start, o dado é carregado gradualmente para o grid, para os estados start, data e stop, da mesma maneira que a gente viu no bloco RX. E para enviar esses bits, então, ele define um TX done tick, que ele, ao completar essa transmissão, ele avisa. Vai necessitar dos blocos também para gerar o baud rate e os blocos de interface, assim como o receptor. A implementação dele está nas páginas 172 e 173 do livro. Então lá tem toda a implementação dele em FHDL. E aqui, combinando todos esses subsistemas, a gente obtém um núcleo completo da comunicação ART. Esse diagrama então ele pode ser instanciado em VHDL, então mapeado todas essas portas e conexões, conforme o código disponível aqui na página do livro. Então aqui a gente tem um gerador de baud rate desse núcleo ART, que alimenta o receiver de transmitter, e um sinal de clock. Aqui no transmitter ele vai ter essa interface FIFO que eu comentei anteriormente, e o TX done tick vai definir quando o transmitter vai ler esses dados que estão no buffer. Então a gente entra com um dado aqui, o buffer armazena essa palavra, indica que não está vazio o buffer, então ele dá o pulso inicial para o transmissor, e o transmissor então
começa o processo e lê essa palavra e transmite ela pelo TX. Então, aqui está a referência então, do livro que foi utilizado para fazer essa aplicação. E agora eu vou mostrar então no ambiente de simulação como funciona então essa transmissão dos blocos UART, RX e TX, verificar a troca dos dados a partir dos pulsos e a palavra sendo transmitida então completa entre um RX e o TX. Então aqui no software da Xilinx eu já tenho o núcleo da UART já implementado. Aqui estão todos os blocos que a gente viu anteriormente, né, já implementados. O gerador de bound rate, baseado no contador, o bloco do receptor, o bloco FIFO do receptor, o bloco transmissor e o bloco FIFO do transmissor. Então, o que a gente não viu foi o instanciamento aqui, o mapeamento das portas desses blocos. Então, aqui a gente inicia com uma entidade uma estrutura genérica, então para definir que define então o contador, né, baseado no baud rate 19.200, o número de dados e o número de stop bits e o nosso bloco FIFO. Então, ser 8 data bits, o tick vai ser 16. Aqui então a gente já tem a definição para caso a gente queira um bit e meio ou 2 stop bits para finalizar então a comunicação. O número do nosso contador vai ser o divisor de bound rate aqui, 163. Aqui também já tem o processo de cálculo dele. Os bits desse contador e o número de endereços, o número de palavras do bloco FIFO. As portas, então, clock reset, o pino que vai realizar a leitura, o pino que vai realizar a escrita na UART, o pino RX, o pino de escrita de dados, o pino de leitura de dados, e os pinos de indicação de transmissor está cheio e o receptor vazio. Aqui na arquitetura, então, é feito o mapeamento de todos esses blocos, então a unidade de baud rate, a unidade de RX. Então aqui faz o mapeamento genérico das estruturas genéricas declaradas. O divisor então vai ser passado para a variável m do nosso contador, e o divisor de bit então vai ser passado para a variável n do contador. O clock no clock, o reset no reset, a saída do contador é deixado em aberto, e o que a gente necessita então é esse max tick, que vai ser os pulsos de sobreamostragem que a gente quer. Da mesma forma, então, é feito para todos os blocos, então é feita essa interconexão baseada na figura que foi mostrada do core inteiro da UART, que foi mostrado anteriormente na apresentação. Essa figura aqui. Então, todas essas conexões que a gente está vendo ali, aqui é feito ali no programa. Então, voltando aqui para a gente simular, então, para a gente realizar essa simulação, então, foi implementado aqui no top um esquemático, então, gerado um esquemático desse UART core, então, dessa interconexão de todos os pinos e variáveis, e conectado, então, o RX no TX do próprio bloco. Então, a gente vai enviar um dado aqui, para a gente verificar se o transmissor está realizando essa transmissão correta. A gente vai verificar então a leitura desse dado enviado na entrada na própria saída do bloco. Então a gente vai ver os bits sendo enviados de TX e lidos em RX. Então, para a gente gerar então aqui a simulação, foi criado um test bench baseado
nesse top. Então, para isso, sempre se realizar, então vocês clicam em New Source aqui e criam um test bench em VHDL. Pode criar qualquer nome, por exemplo, test bench Wart, por exemplo, e seleciona o top que a gente construiu. Então ele vai criar uma base de test bench aqui para a gente começar. Então ele já define todos os pinos aqui que a gente tem no top, os sinais, mapeia as portas, então conecta o clock no clock, reset no reset, etc. E aqui então a gente vai definir o nosso processo de test bench. Vou fechar esse aqui, eu já tenho um pronto aqui. Que é esse aqui. Eu vou remover. Então aqui, como a gente viu, ele cria todo esse mapeamento de portas, cria os sinais. E o que a gente vai precisar definir então é a nossa variável clock. Aqui é definido uma constante de clock do tipo time de 20 nanosegundos, que vai equivaler aos 50 MHz. Aqui então a gente cria um processo desse clock, que ele vai jogar o pino clock para zero, esperar durante metade do período definido, e depois jogar esse clock para nível lógico alto, e esperar novamente metade do período, e fica fazendo esse processo aqui indefinidamente. Já para o test bench, aqui a gente inicia um processo de test bench, joga o pino reset para zero, espera por um tempo que foi definido 40 nanosegundos, mas esse tempo aqui não importa muito. Joga o pino para 1 e joga o pino para 0 novamente. Então ele faz uma transição no reset, como se pressionasse o botão de reset uma vez. E então a gente envia o nosso dado aqui, esse dado aqui em hexadecimal. Então a gente está enviando 01, 01, 01, 01, 01. É isso que significa então esse valor em hexadecimal aqui em binário. Só para ficar mais fácil de visualizar a transição dos bits que vão ser enviados. Aqui, os pinos de read wart e write wart que a gente viu, inicializamos em 0, esperamos por um tempo aqui de 10 microsegundos, jogamos eles em nível lógico alto, então ele vai escrever um dado na saída do bloco FIFO de TX, e aqui vai ler o dado que está na saída, na saída do bloco RX. Então, ele vai armazenar no bloco, no buffer aqui, pode ser buffer FIFO RX. Vou esperar por mais um tempo e então volta para zero esses dois pinos. Esqueci de apagar. Após isso, então, colocamos o comando wait, que vai aguarda aqui até o encerramento da simulação. Então, ele vai aguardar nesses últimos estados aqui e no estado reset, então, até o fim da simulação. Feito isso, então, a gente pode selecionar aqui, a gente checa se tem alguma sintaxe incorreta. Deu um OK, então a gente simula o nosso modelo de comportamento aqui do bloco wart. Aqui que ele vai abrir. Bom, o que a gente pode visualizar aqui então, a gente pode abrir aqui o nosso esquemático, o nosso núcleo da arte. A gente pode vir aqui e pegar os pinos RX e os pinos pino TX aqui e analisar comparando com o nosso TIC. Então a gente vai poder analisar a transição dos bits. Para ficar mais fácil visualizar, então a gente tem a gente pode pegar os estados em que cada bloco
está, então a gente pode pegar o do RX e do TX aqui, colocar um aqui em cima, deixar aqui assim, e então fazer uma simulação aqui, vamos fazer uma simulação aqui de 600 microsegundos, vamos expandir ela aqui, ó. Aqui a gente vê então a leitura escrita no FIFO, né? Foi para alto, depois foi para baixo. O nosso receiver então começou, quando ele viu que foi resetado até que começou a comunicação. Da mesma forma, o bloco transmissor começou até ele receber, no caso ele foi recebido, saiu do estado idle para o estado zero, recebeu o primeiro dado, esse é o nosso primeiro bit que a gente pode analisar. Analisar os ticks aqui, ó. Para ficar mais fácil visualizar, então a gente vai trazer o dataim aqui. Só. É melhor a gente pegar aqui então dentro do bloco RX o Dout, aqui, fica mais fácil de analisar. Fazer novamente essa simulação. Aqui então em Dout a gente pode analisar, ó, entrou no estado data, o transmissor, chegou no meio do bit, a partir da contagem dos pulsos, armazena então, faz essa passagem do bit para o nosso vetor de saída. Da mesma forma a gente pode visualizar, ó, desloca uma posição, no próximo aqui armazena nosso bit, desloca uma posição para a direita e vai fazendo assim até completar o nosso vetor aqui e passar o nosso dado então para a saída aqui, ó. Finalizou, armazenou todos os dados, entra no estado aqui de leitura idle, start e recebe os dados. Então aqui finaliza a comunicação, passou o dado de entrada, a gente pode visualizar aqui em hexadecimal, para a saída, através aqui dessa deserialização dos dados em RX aqui. A gente pode então fazer testes colocando outras palavras aqui, por exemplo, botar uma em hexadecimal aqui, por exemplo, FF. A gente vai ter, simulando novamente aqui, a gente vai ter todos os bits ativos aqui. Primeiro a gente tem que sempre, quando a gente vai realizar uma leitura escrita, tem que jogar esses dois bits aqui, e dar um pulso neles, né? Então resetei novamente aqui, vou forçar então o dado de entrada em FF. A gente visualiza então a passagem dos dados aqui. O pino TX então vai ficar em nível lógico alto todo o tempo, né? Porque ele está recebendo o valor completo. Aqui em decimal, por exemplo, o dado de saída aqui, a gente vai ter 255, então os 8 bits sendo transmitidos. Assim por diante, a gente pode testar aqui com qualquer valor de 8 bits aqui, 1 byte, e visualizar então essa comunicação. Na próxima aula então a gente vai ver alguns exemplos que o livro nos traz, então algumas aplicações que dá para fazer com a UART aqui, alguns melhoramentos, né? Podemos colocar assim, dessa comunicação. Então vou trazer isso para vocês na próxima aula. Qualquer dúvida então, tem meu e-mail aqui, pode me contatar por e-mail ou deixar dúvida na comunidade do Discord, que a gente já tem da turma. E é isso.